Bom dia a todos, Edervaine Quarelli, sou advogado e estou na live das 10h30 da SIC. Olá, muito bom dia. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje, segunda-feira, 3 de agosto de 2020. E o assunto de hoje é a SIC, credibilidade e ética para ser modelo em soluções empresariais. E o nosso convidado é advogado, especialista em ciência política, planejamento e estratégia. É o atual presidente do Conselho Deliberativo da SIC, Edervaine Quarelli. Muito bom dia. Bom dia, Jean. Bom dia a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui nessa live falando com todos vocês. Um abraço ao nosso presidente Michel, nosso vice Genésio e nossos agradecimentos em especial ao nosso jornalista Jean, que muito gentilmente nos convidou e estamos aqui dispostos a responder os questionamentos que nos forem possíveis. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Sou Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, e essa é a live das 10h30 da SIC. Doutora, a SIC comemorou 60 anos em abril. Ela é uma das maiores associações comerciais do Paraná, com quase 4.000 filiados, mas como tudo, ela também precisa estar atenta às mudanças. Nesse contexto, fale um pouco de como foi revisar o estatuto que rege a entidade, como foi esse processo e quem participou, doutor? Muito bem, Jean. De fato, a SIC conta aí com seus 60 anos de uma associação ativa, né, sempre presente na sociedade de Cascavel e do estado do Paraná nas questões empresariais. Era necessário, evidentemente, que, como tudo, houvessem alinhamentos, ajustes. A reforma estatutária ela veio para estes ajustes. E isso não foi feito de forma isolada, de forma sozinha. Nós contamos com uma comissão de 12 integrantes, onde nós tivemos a recomendação pela diretoria executiva, que participou diretamente o nosso presidente Michel, o vice-presidente Genésio Pegoraro, a nossa secretária Cláudia, uma participação expressiva, o Assis Marcos Gurgax, né, o nosso diretor jurídico, Jair Paim. Então foram os nomes indicados pela diretoria executiva. Pelo Conselho Superior, essa comissão também foi formada pelo Conselho Superior. Então participou junto conosco o Pedro Pegoraro, o presidente, né, a Suzana, né, o ex-presidente Rota Júnior, o Marcos Roberto Teixeira, também ex-presidente da entidade e com bastante atuação nessas questões, e pelo Conselho Deliberativo teve a minha participação, a participação do Zé Tiro Fistarol e do Miguel Porfírio. Então foram esses os nomes que compuseram essa grande comissão para a reforma estatutária. Muito bem. Doutor, pela primeira vez na história da SIC, né, que como nós dissemos no começo, comemorou seus 60 anos em abril, uma plataforma eletrônica foi utilizada para aprovar mudanças no estatuto, né? Como isso foi possível? Quais as principais dificuldades que vocês enfrentaram no processo e quais, principalmente, foram as lições aprendidas? São fatos novos, né? Épocas novas, fatos novos. A nossa aprovação só foi possível devido à aprovação de uma lei federal, né? A Lei 14.010 de 2020. Sem ela, nós não teríamos condições de fazer uma assembleia geral via online ou pela plataforma virtual, não é? O Código Civil não estabelece essa opção. Essa lei, em especial, veio atender isso e alterou, então, os dispositivos legais, permitindo que se fizesse assembleias para fins, inclusive, de mudança estatutária. Então, foi por isso que foi possível essa aprovação. E, no mais, o trabalho já havia sido concluído, nós precisávamos apenas desse autorizativo. Estamos aguardando, nessa época de pandemia, ocorreu, então, a autorização federal e foi possível a elaboração, a aprovação do Estatuto pela plataforma virtual. O que fica de aprendizado? É o novo, né? É o novo. Nós estamos... A SIC ela está bem à frente, ela foi a primeira
salvo engano, a associação que promoveu uma alteração estatutária dessa forma, quer dizer, eu não tenho conhecimento de outra. Foi a primeira também a fazer eleições virtuais, né? Foi a primeira a ter uma plataforma digital para os seus associados, disponível aos associados nessa época de pandemia, né? Então, assim que sempre esteve à frente. O que fica vamos dizer assim, de aprendizado e o que nós devemos procurar fazer? Como os tempos são novos, as diferenças também são novas e os associados devem estar se inteirando desses novos momentos. E a participação mais efetiva do associado é de fundamental importância, não só para a aprovação de estatuto, mas de eleições e participação ativa. E nós tivemos assim dificuldade em fazer com que o associado viesse à reunião online, né? Era mais fácil você convidar para uma reunião presencial, e você, todo mundo já sabe como é que faz, sabe o endereço, vem. Quando você fala em plataforma virtual, existe ainda um senão, talvez, como é que eu faço, a dificuldade, né? E essas são as lições, como que nós vamos aprendendo a tratar o novo. E esse novo é um novo que veio para ficar, já está ficando velho, né? Então a gente tem que começar a mudar, realmente se aperfeiçoar nessas condições. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje segunda-feira, 3 de agosto de 2020, e o assunto do nosso encontro, a SIC, credibilidade e ética para ser modelo em soluções empresariais, e o nosso convidado é o presidente do Conselho Deliberativo da SIC, o advogado Éder Weine Quarelli. Doutor, ainda falando sobre a reformulação do Estatuto, né? Quais são as principais novidades efetivamente que ele traz para a entidade? Veja, a entidade com 60 anos, essa é a quinta alteração estatutária. Nós podemos dizer que seria até a quarta, né? Porque a anterior a essa, ela alterou apenas o endereço da instituição com um prédio novo aqui na SIC. Então, mudanças mais profundas, elas nunca ocorreram. Então, quando você fala em reforma de estatuto, você não está dizendo que estava errado. Não é isso. Você tem que acompanhar, você tem que fazer o aperfeiçoamento daquilo que existia. Então, você trata pontualmente as necessidades do momento e com uma visão já de futuro. Quer dizer, como é que nós vamos ter a SIC mais para frente? Porque estatuto você não pode mudar a cada administração. Cada presidente que entra, você faz uma reforma estatutária. Não é assim. São reformas pontuais necessárias, adequando a SIC para esse novo momento. Novo momento até que veio justamente, quer dizer, como que é interessante isso. Quando nós começamos a elaborar a reforma estatutária, não se passava pela nossa cabeça e pela cabeça de ninguém que nós viveríamos uma época de pandemia, né, com o coronavírus. Então, a nossa reforma estatutária, ela começou logo depois, no início da administração do Michel, primeira administração. Nós já havíamos desenhado alguma coisa no final da administração do Edson, então estamos falando aí de anos, né, de um ano atrás, e nós não tínhamos essa visão, essa previsão do que ia acontecer. Mas o Estatuto já previa, isso que é interessante, o que poderia ser novo, né? Inclusive as reuniões virtuais, as reuniões online, as formas que eventualmente lá na frente nós poderíamos ter como uma autorização de lei. Então a reforma estatutária ela vem pontualmente ajustar aquilo que já estava bom, mas precisávamos aperfeiçoar. Então reduzimos o número de diretores, não de funções, mas de diretores, porque alguns diretores acumularam funções, né? Mas diminuímos o tamanho da diretoria. O Conselho Deliberativo ele continuou com no mínimo de 30, mas nós temos 41, porque a SIC entende que nós não podemos trabalhar com o mínimo operacional, né? Então, o Conselho Deliberativo, estatutariamente, se composto por 30 empresários. Nós temos 41, nós vamos além, nós queremos dividir mais e ter mais o associado presente. Então, quanto mais, melhor, né, para os assuntos da SIC. Tivemos alterações também com relação ao Conselho Deliberativo, oportunamente nós vamos estar falando sobre isso, e alterações de cunho administrativo.
Eu acho que essas são as principais mudanças. Nós administramos melhor a SIC, aumentamos, dividimos, na verdade, as atribuições de administração e, com isso, nós aumentamos a responsabilidade dos nossos associados, dos nossos diretores. Éder Wein Guarelli é o convidado da live das 10h30 de hoje, segunda-feira, 3 de agosto de 2020, e essa é a live das 10h30 da SIC. Doutora, a SIC sempre foi uma entidade de vanguarda, né? Desde que ela foi criada lá em abril de 1960, ela sempre teve o horizonte, né, e o futuro como metas, num princípio muito lógico e muito claro de fazer com que o associativismo empresarial pudesse, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento das empresas e também da economia local, né? Com essa atualização, modernização do Estatuto, como o senhor se refere, a SIC seguirá nessa linha de vanguarda? Com certeza, com certeza. O nosso Estatuto é um Estatuto que nos dá um conforto de muito tempo. Esse Estatuto, eu acredito que para uma nova reforma, nós vamos trabalhar por muitos anos, porque ele é um Estatuto moderno. Ele foi baseado em cima de princípios de governança. Então, todo o tratamento estatutário, ele foi pensado, ele foi lido, relido, visto, imaginando a SIC como uma entidade à frente. E ela está à frente do seu tempo, esse estatuto, ele demonstra isso. Então, com certeza, o associado ele pode ter a convicção, a certeza de que a SIC está à frente das outras entidades, sim, e vai continuar à frente na sua vanguarda, não há dúvida nenhuma. Doutor, outra situação atípica e anormal que a entidade enfrentou recentemente, também considerando, né, essa questão cronológica de 60 anos, porque ela sempre teve as suas eleições de forma presencial, né? E neste ano, em função das restrições, do isolamento, das recomendações, das medidas protetivas, pela primeira vez na história da entidade, uma eleição ocorreu a partir de uma plataforma virtual, né? Como foi, doutor, essa experiência? A eleição ela só foi possível de forma virtual devido à legislação que eu mencionei antes, que autorizou pela via online a alteração estatutária. Então é uma coisa que uma situação leva a outra. Você veja, em 26 de março nós estávamos com o estatuto pronto e seria a data que ele seria aprovado. Então, se naquele dia nós tivéssemos aprovado o estatuto, naquelas circunstâncias que ele já estava formatado para aquilo, e depois sobrevisse a pandemia, nós não teríamos como fazer a nossa eleição online. Por quê? Porque a legislação federal autorizou a alteração de estatuto e nós aproveitamos a oportunidade que a lei nos permitia e alteramos o nosso estatuto dizendo que as eleições poderiam ser online. Então, por uma consequência, né, usando uma lei maior, nós adequamos o estatuto. Você veja, dia 30 de abril era para que as eleições fossem realizadas, era o nosso prazo. O Conselho Deliberativo, na época, atendendo um dispositivo do próprio estatuto antigo, artigo 44, se não estou enganado, nós fizemos uma reunião e nós fizemos o quê? Fizemos uma prorrogação das eleições. Então, até então, nós não tínhamos uma lei federal, nós não tínhamos nada que pudesse substituir uma eleição, uma assembleia online, mas nós já prevíamos que poderia isso vir a acontecer devido à questão pandêmica que se instalava. Então, a decisão do Deliberativo foi extremamente sábia. Nós prorrogamos as eleições por 90 dias. Então, nós jogamos aquilo que seria dia 30 de abril, nós transferimos para o dia 28 de junho. Então, isso deu tempo de nós aprovarmos o estatuto primeiro, que isso aconteceu no dia 25 de junho.
nós aprovamos o estatuto e com o estatuto novo pôde ser feita então a Assembleia Eleitoral Online, que foi dia 28. Então todos os nossos procedimentos foram absolutamente amparados em lei, né? Se não em lei federal, na lei interna, no estatuto, no regimento interno. E essa eleição foi uma novidade, uma boa novidade, a primeira da história. A SIC não tenho notícia de outra entidade que tenha feito isso. Não tivemos dificuldades maiores. A dificuldade, e aí eu observo o seguinte, aí tem a questão da tecnologia, né? Como a lei prevê que você tem que ter a identificação de quem vota e a segurança do voto, que tem que ser secreto, então aí você fica, como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer online, que alguém compareça a uma assembleia, se identifique, quer dizer, e faça o voto sem que haja quebra do sigilo do voto. Aí nós utilizamos, através do nosso diretor Ciro Canabá, e aí o nosso agradecimento, que sem ele seria, não digo impossível, mas muito mais difícil fazer isso, usamos uma plataforma chamada Simpla, onde o associado ele realizou um cadastro, identificou-se, porque identificou sim ou CNPJ ou CPF, e a plataforma já colocava um link dentro da SIC dizendo se estava em dia com as obrigações estatutárias e se tinha tempo de associação para o exercício do voto, né? Então essa checagem foi toda automática. Então quando você digitava lá o seu CNPJ e o seu CPF para habilitar essa eleição, o sistema já dizia se era possível receber ou não a sua inscrição, se você estava de acordo com as disposições estatutárias. E isso nos permitiu cadastrar os associados. Então só participou efetivamente tanto das eleições como da reforma estatutária, que foi usado o mesmo sistema, quem era realmente associado e estava em dia com as suas obrigações de estatuto. Isso só foi possível pela tecnologia aplicada, não havia outra. Alguns reclamaram, mas é um pouco complicado, onde é que eu faço, o cadastro, o caminho, mas o nosso suporte em terra, vamos dizer assim, né, dentro da SIC, com o telefone à mão, orientou, ajustou, facilitou o processo de inscrição e foi possível, então, essa eleição via online. E mais na vanguarda ainda, Jean, nós vamos fazer amanhã a posse online, né? Quer dizer, mais uma vez nós estamos tomando todos os cuidados com a saúde dos nossos colaboradores, dos nossos diretores. Nós estamos aqui conversando, não estamos usando evidentemente uma máscara, mas estamos nós dois aqui numa sala extremamente ampla e que nos permite conversar com segurança. Caso contrário, estaríamos assim revestidos. E a SIC ela está dando exemplo de tudo isso, né? E mais uma vez usando a tecnologia para a aplicação dessas medidas de segurança também. Essa é a live das 10h30 da SIC. Hoje, segunda-feira, 3 de agosto de 2020. Doutor, pela primeira vez efetivamente, nós estamos também, além do Instagram, utilizando a plataforma do Facebook para fazer a transmissão ao vivo, né, dessa nossa live, desses encontros que anteriormente eram diários e que agora passam a ser, né, sempre nas segundas-feiras, às 10h30. E nós convidamos a todos para que acompanhem. Nosso debate de hoje, nós estamos conversando sobre a atualização e modernização do Estatuto aqui da SIC, que foi recentemente aprovado de forma inédita a partir de uma plataforma virtual. E o Dr. Éder está aqui, gentilmente, dando os detalhes para a gente. Muito obrigado pela audiência. Doutor, na mesma Assembleia Geral Eleitoral do dia 28 de julho, que elegeu o Michel presidente, o Genésio vice e toda aquela chapa, né, da nova diretoria, aconteceu também a eleição do Conselho Deliberativo, o qual o senhor foi reconduzido. E falando em Michel, na próxima segunda-feira, 10 de agosto, quem vai estar com a gente aqui na nossa live é o presidente reeleito da SIC. Doutor, então, o que significa para o senhor efetivamente, né,
é ter sido reconduzido à presidência do Conselho Deliberativo da Associação Comercial? Jean, trabalho. Trabalho. As pessoas dizem, mas porque assim, a SIC é uma associação. Né? Então poucas pessoas sabem que tudo na SIC, na parte institucional dela, são serviços prestados de forma pro bono. Ninguém ganha nada, absolutamente nada, para desenvolver suas funções dentro da SIC. Presidente, vice-presidente, diretores, os advogados, isso é muito bom. Lembrar que o nosso corpo jurídico, composto por excelentes profissionais, tem trabalhado, se desdobrado nessa época pandêmica, prestando serviço absolutamente sem remuneração nenhuma e se colocando à disposição de todos os associados via telefone, tirando dúvidas, esclarecendo situações, questões trabalhistas, questões tributárias. Então, esse trabalho desse conjunto é que nos anima a continuar trabalhando, a fazer alguma coisa para a sociedade, fazer alguma coisa para a SIC, uma associação na qual nós somos filiados e gostamos e torcemos, porque nós entendemos que quanto melhor a nossa associação estiver representando a classe empresarial, a classe industrial, comercial de Cascavel, melhor nós teremos uma cidade, melhor a nossa economia gira, melhor a nossa cidade pode oferecer o contraposto que é o desenvolvimento. Então, para mim, gente, estar à frente do Conselho Deliberativo é uma honra. Eu agradeço de coração a oportunidade de estar sendo útil, porque às vezes as pessoas dizem, mas isso é só para... Não. É para ser útil aos nossos associados, esse é o objetivo. Como é o objetivo do Michel na presidência, do Genésio na vice-presidência, e todos os diretores que compõem a SIC, 20 diretores, 41 conselheiros, mais o Conselho Fiscal, mais o corpo jurídico, né? Todos trabalhando para que o empresário tenha benefício. É esse que é o entendimento, gente, que às vezes fica difícil você dizer assim, mas a SIC poderia ter uma participação mais efetiva dos seus associados? Claro que poderia, deveria ter, né? Porque nós estamos aqui para auxiliar, para poder fazer com que a indústria e o comércio tenha sucesso. E a SIC se coloca à disposição. São 40 colaboradores, são mais de 15 serviços ou modos de serviços prestados ao associado. Nós temos situações aqui dentro que o associado ele até desconhece, né? Média SIC, programa de captação e informação de como captar dinheiro nessa época difícil, através de canais de créditos diretos. A SIC tem pessoas para essas informações, para esses encaminhamentos e inúmeros outros serviços que são prestados e que, por vezes, o próprio associado ele desconhece, né? Seria fantástico que pudessem estar aqui na SIC, que fizessem uma visita, que consultassem o site, que verificassem o que a SIC promove, o que a SIC oferece, e o empresário vai ficar extremamente feliz de saber que tem uma associação que se preocupa demais com ele. E muito mais feliz nós ficamos de poder estar colaborando de alguma forma. Então, quando você me pergunta o Conselho Deliberativo, para mim é trabalho. É como todos os conselheiros trabalham e como toda a diretoria, todo o corpo jurídico também trabalha com satisfação para que o empresário possa ter o benefício direto, né? E nós possamos continuar sendo uma associação comercial extremamente respeitada no Paraná, no Brasil, né? Na nossa região nós somos referência, modelo e temos que continuar sendo. E para isso precisamos de pessoas que se prestem, que venham, né? Que auxiliem, que façam com que essa casa permaneça em excelentes mãos como sempre teve. Eu quero repetir que o reajuste, a forma, a alteração estatutária não era e não foi com a intenção de corrigir nada que tivesse errado. Nunca teve nada errado. Mas a modernidade é necessária, né? Os ajustes são necessários. E eu gostaria que daqui 10, 12, 15 anos nós pudéssemos estar aqui, quem sabe,
de uma outra forma, né, sabe lá como é que vai ser o futuro, mas tratando da SIC como uma referência, como uma associação referencial, uma associação modelo, enfim, para que todos nós possamos ganhar nas suas consequências, né? O presidente do Conselho Deliberativo da SIC, Dr. Éder Weinquarelli, é o convidado da live das 10h30 desta segunda-feira da SIC. Doutor, eu estava presente, né, nessa assembleia que elegeu a nova diretoria e também os novos membros do Conselho Deliberativo, e na sua primeira manifestação como presidente reeleito, o senhor disse algo muito importante, né? Que o Conselho Deliberativo terá atribuições ainda mais significativas a partir de agora no cotidiano da entidade. Informe, doutor, o que isso realmente quer dizer. É uma grande divisão de responsabilidade. Então, aquilo que a diretoria executiva tratava sozinha, vamos dizer assim, no sentido de carregar tudo sozinho, de fazer tudo sozinho, o Conselho Deliberativo vem tirar um pouco esse fardo, dividir com mais integrantes e com mais novos associados, né? E quem compõe o Conselho Deliberativo. Então, quando você fala, por exemplo, assim, que o Conselho Deliberativo ele passa a validar a visão de futuro da SIC, né? Aprova o plano estratégico proposto pela diretoria. O Conselho Deliberativo ele não interfere na administração da SIC. A diretoria administrativa é soberana, é absoluta. Mas ele passa a ser um braço muito importante na condução desses trabalhos quando ele divide a carga. Quando ele chama para mais empresários, mais integrantes, a responsabilidade na condução. E o próprio nome já diz, deliberativo, ele delibera, mas ele não manda em forma absoluta. O deliberativo não é isso. A diretoria da SIC é absolutamente ela que determina as diretrizes, né? O Conselho Deliberativo, ele aprova, ele pode alterar, evidentemente, ele pode, hoje, as vice-presidências, por exemplo, as câmaras técnicas, as câmaras temáticas, elas passam por uma aprovação ou extinção do Conselho Deliberativo, né? Nós temos a administração dos conflitos de interesse que não são previstas no Estatuto, né, entre todos os órgãos da SIC. Então, o Conselho Deliberativo ele ganha um corpo, ele ganha importância, mas dentro de uma importância institucional, limitada, respeitosa, onde a presidência, a vice-presidência e a diretoria executiva da SIC têm o comando de toda a entidade. Agora, por certo, como toda associação, quem sempre dá a última palavra para qualquer um dos organismos que a compõem é a Assembleia Geral, né? São os nossos associados. Por isso que eu conclamo aqui, venham, participem, interem-se, né? Porque é o associado nas assembleias, sejam agora online, sejam presenciais, é aquele que diz como vai se portar a sociedade, como ela vai ser feita, como ela deve ser dentro dos interesses da classe empresarial. É a Assembleia. O Deliberativo faz parte do corpo, a diretoria, o Conselho Fiscal, o Conselho Superior, que é o nosso guardião, composto por todos os ex-presidentes, quer dizer, é aquele que dá o passo ao Conselho, o nome já fala, o Conselho Superior. Nós ouvimos sempre o Conselho, né? Nós temos que ouvir quem já foi presidente, os mais antigos, né? Aqueles que estão com mais experiência, né? Então, assim que ela se comporta dessa forma, gente, ouvindo a todos. Não há um organismo superior a outro. É lógico, existe uma escala hierárquica, mas a questão de administração ela é toda compartilhada e o empresário, o nosso associado, é aquele que tem que ser atendido. É aquele que tem que ser muito bem atendido. Muito bem. Doutor, nós temos uma pergunta interessante aqui, mas antes disso eu quero fazer um comentário, só para mostrar para quem nos acompanha, para quem ainda não sabe, o quanto a SIC é uma entidade de vanguarda, né? Uma das grandes organizações regionais que existem hoje e que lutam, né, pelos mais diversos interesses empresariais e do setor produtivo aqui do oeste do Paraná é a Cassiopar.
a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná, que foi fundada em 3 de abril de 1976, na época em que a SIC era presidida pelo Willo Bresolin. A SIC nasceu aqui dentro e o Willo Bresolin, então presidente da SIC, foi o primeiro presidente da Cassiopar. Muito obrigado a Cassiopar pelos excelentes trabalhos que vem realizando aqui em favor do Oeste, de grandes conquistas. E quero agradecer a Rosane, o Felipe e a Beth, que nos acompanham agora, e a Rosane, que é a gerente da Cassiopar, mandou uma pergunta aqui que é bastante pertinente, doutor. As associações comerciais que não têm previstas em seus estatutos as assembleias online, elas podem realizá-las? Veja, a lei que autorizou a mudança que nós nos referimos foi a Lei 14.010 de 2020. Esta lei é uma lei bastante simples, pequenininha, curtinha. Mas no que interessa para nós, ela diz o seguinte, que até 30/10 de 2020, as assembleias para alterações estatutárias estão sob o resguardo dessa lei. Então, até dia 30/10. Então, o que se poderia fazer? As associações que ainda não prevêem nos seus estatutos essa regulação de eleições, assembleias, reuniões ordinárias de forma online, que promovam as suas alterações estatutárias ao abrigo da lei 14.010 de 2020. Ela tem validade até dia 30/10 de 2020. Através desta lei, a associação altera o seu estatuto, através de uma reunião online, faz as previsões que ela deve entender pertinentes para as suas assembleias e, então, com o estatuto aprovado, ela pode realizar as suas assembleias, posses, enfim, tudo aquilo que antes fazia de forma presencial, podendo ser feito de forma online. Mas precisa que o estatuto preveja isso. E para que o estatuto preveja, é necessário uma alteração. E para que essa alteração ela sobreviva à lei, ela tem que ser feita até dia 30/10, que é quando a lei, é o período que a lei autoriza essas assembleias. O Código Civil não autoriza. Essa lei é uma lei específica para isso. Então, eu não sei se eu respondi a contento a pergunta, mas é possível sim, desde que o estatuto preveja e desde que você faça a tempo da vigência da lei a alteração estatutária para isso. A SIC, credibilidade e ética para ser modelo em soluções empresariais, é o assunto da nossa transmissão ao vivo desta segunda-feira, 3 de agosto de 2020. E o nosso convidado é o advogado e presidente do Conselho Deliberativo da Associação Comercial, o Dr. Éder Vaine Quarelli. Doutor, naquela eleição do dia 28, o Michel, que foi reeleito presidente, e também o Genésio, na sequência, que foi reeleito vice-presidente, eles têm acentuado muito uma fala importante que é de trabalhar para fazer com que a SIC seja reconhecida como uma entidade empresarial referência em soluções para as empresas, Diante disso, o que nós podemos esperar? O Michel vai estar aqui no dia 10 para responder isso mais a fundo, mas o senhor, na condição de presidente do Conselho Deliberativo, o que se espera efetivamente dessas mudanças que vêm a partir dessa nova gestão? Não, excelente. A SIC, ela, dentro do planejamento estratégico, e nós estamos trabalhando nele, já está concluído, inclusive, ela já prevê como uma de suas metas, da sua visão, valores, etc., que seja uma entidade referência em soluções empresariais. Essas soluções, isso não quer dizer que eu vou pegar a empresa afiliada e vou resolver todos os problemas dela. Não é isso. Mas eu vou dar todos os caminhos possíveis para que o empresário tenha uma melhor solução naquilo que ele busca. Seja uma questão funcional, modernização, o que a SIC pode oferecer para ele para que ele possa projetar-se no seu comércio local, o que a SIC pode fazer para que ele tenha uma melhora nas suas vendas virtuais, como fazer essa venda
esse comércio, esse e-commerce, como tratar disso, as questões tributárias, as questões funcionais da empresa, o dia a dia trabalhista da empresa. Assim que não vai resolver o problema trazendo a empresa, para resolver, gerir a empresa para você, mas vai dar todos os caminhos para que você possa não ter problemas. Essa que é o grande objetivo. Evitar que o empresário tenha problemas por desinformação. E assim que não pode deixar o empresário desinformado. Ele não pode deixar o empresário sem, vamos dizer assim, uma solução para aquilo que ele busca. Né? A solução por questões simples, às vezes até do dia a dia, coisas cotidianas, coisas básicas, até as mais complexas. Né? Para isso que nós temos a SIC pronta no seu planejamento. Agora nós vamos buscar também a elaboração do nosso Código de Ética e Conduta, o regimento interno da SIC que vai dar a regulação de tudo isso. Né? O planejamento estratégico, repito, está pronto, concluído. Agora nós vamos passar para a fase de implantação. Então são modernidades que vêm ao encontro das necessidades empresariais. Hoje o nosso mundo é diferente. Você veja, Jean, se nós formos pensar em início de atividades comerciais, nós vamos falar em 1904, quando se começaram a se pensar em associativismo comercial. Né? E nós vamos dar uma caminhada longa e as associações, a questão empresarial, ela só veio ganhar um pouquinho de força e corpo em 1945 com Juscelino Kubitschek. Olha como nós estamos falando. E só ganhou mais destaque a partir dos anos 90. E nós estamos falando que a SIC, ela pensou nisso em 1960. 15 anos depois de uma explosão industrial, comercial no país, a SIC já buscava isso. Então, desde 1960, a SIC tem trabalhado nas soluções. De alguma forma, ajudando, auxiliando, senão ela não seria essa associação que é hoje. Né? E como os assuntos, os problemas de 1960 são bem diferentes do ano de 2020, nós estamos vivendo isso todo dia, muda-se a todo momento, são situações novas a todo momento, assim que ela está se preparando para ser para dar essas soluções. É muito mais fácil você vir para uma entidade onde você é associado, que você tem todo um corpo que conhece, que já passou pelo problema, que já vivenciou a sua experiência, já vivenciou a sua dificuldade e ter com ela uma solução. Você, não, mas isso eu já fiz, isso eu já vi. É assim que se procede. Não é tão complicado. Né? Então, às vezes, nós vemos companheiros nossos, empresários, que procuram a SIC bastante aflitos, bastante preocupados com o que fazer, e sair daqui feliz da vida porque viu que não era tão difícil, viu que não era o problema dele, não era o primeiro que aparecia. Né? Então, assim que ela tem esse ponto e ela vai continuar sendo. Ela já estava à frente dela em 1960 e vai continuar à frente dela em 2020, não há dúvida nenhuma. Doutor, tem duas questões pontuais aqui que a Cassiopar apresenta. Primeiro, o pessoal quer confirmar o número da lei. 14.010/2020, é isso? 14.010/2020. Isso. E uma outra questão que eles apresentam aqui é o seguinte, né? Se o Estatuto da SIC estaria disponível para algum tipo de consulta por parte das associações comerciais? Não há dúvida nenhuma. O Estatuto ele é público, ele está registrado no cartório de títulos e documentos. Não é nenhum documento sigiloso, muito pelo contrário. E nós ficaríamos muito felizes se pudéssemos auxiliar de alguma forma as associações comerciais que não tenham ainda ou não tiveram essa preocupação dessas adequações. Né? É lógico que você não pode pegar um modelo implantado na SIC, com 3.000, 4.000 associados, e fazer desse estatuto um modelo para uma associação menor. Nós vamos ter dificuldades daí até para o próprio entendimento dele. Mas o estatuto está à disposição, sim, não há dúvida nenhuma. É público, registrado em cartório, e que as associações
elas busquem nele uma referência, busquem nele assim uma forma de estar também se atualizando, se modernizando. Não é? É lógico que não é só um trabalho. Você pega assim, mas o Estatuto da SIC foi elaborado aí por 12, não foi só por 12. Nós tivemos antes um processo junto a Dom Cabral, que começou lá na gestão do Edson Vasconcelos, que amadureceu isso, veio então em forma de estatuto. Nós redigimos isso em cima do que era o previsto, do que tinha sido estudado e do que nós projetaríamos para depois. Quer dizer, então, não é simplesmente você pegar e dizer, não, eu vou fazer igual. Pode ser que não dê certo, não é? Mas está à disposição, sim, fiquem à vontade. E como ter acesso ao estatuto, doutor? Qual é a forma mais fácil? A forma mais fácil é vir aqui na SIC, né? Ou no site da SIC, salvo engano, ele está à disposição no site. Tá. Se não tiver à disposição no site, a secretaria tem como disponibilizar. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje, segunda-feira, 3 de agosto de 2020. Quem nos acompanha é o presidente do Conselho Deliberativo da Associação Comercial, Éder Weinquarelli. Lembrando a todos que nos acompanham que, além daqui, né, na plataforma do Instagram e aqui na plataforma do Facebook, esse conteúdo ficará à disposição para consulta e para quem quiser assistir em outro momento no canal de YouTube, a SIC Cascavel. Inscreva-se e receba os conteúdos, tá bom? Doutor, na sua opinião, mesmo que a situação tenda a ficar a mais próxima possível do normal que se tinha antes da pandemia, as tecnologias seguirão influentes no cotidiano das empresas e também de entidades como a SIC? Sem dúvida, Jean. A questão tecnológica, ela esteve, vamos dizer assim, por algum tempo, deixada à margem. Né? Então, por que eu digo isso? Porque as empresas às vezes nos procuram dizendo assim, como é que eu faço? Mas peraí, a internet não começou ontem, né? As redes sociais não começaram ontem. Não foi devido à pandemia que se estabeleceu a criação de internet e de canais, de linhas específicas e certas de comércio, né? Então, esse despertar novo, agora eu preciso usar, mudou, né? Eu preciso usar. E isso fez com que o empresário ele lembrasse que a tecnologia ela vem a seu serviço. Então, isso não será esquecido mais. Dificilmente você vai ter aqui hoje, por exemplo, eu digo aqui na SIC, vamos fazer aqui uma reunião presencial. Lógico que será extremamente prazeroso ter todos os diretores aqui, mas a reunião online ela possibilita que você esteja em qualquer lugar do mundo participando dela e delibere, e o teu voto tem o mesmo valor do presencial, né? Isso é lavrado em ata, registrado, filmado, não é? Então eu acredito que a tecnologia não se desvincula mais de nenhuma associação, de nenhuma cooperativa e de nenhuma empresa comercial. Aquilo que nós usávamos antes apenas para postar fotos no Facebook e no Instagram, hoje a pessoa percebeu que esses instrumentos são para ganhar dinheiro, para vender, para mostrar-se de fato ao mundo, e não para colocar foto, né, de amigos, de finais de semana, etc, etc. Aquilo que a gente via com muita comunidade. Hoje as empresas estão pensando diferente. Então eu acredito que a tecnologia não vai mais embora. Quem ainda não se adequou, procure se adequar, porque a sobrevivência empresarial, em muitos casos, vai depender de um aparelhinho chamado celular ou computador. Doutor, uma outra questão pertinente a esse contexto todo que a gente está falando, o associativismo empresarial no Brasil tem mais de 100 anos, né, de bons serviços prestados para as empresas e principalmente para o desenvolvimento econômico, né? E o associativismo empresarial é uma força importante nesse contexto nacional. O senhor acredita que diante do atual cenário, que infelizmente piorou muito em razão das consequências da pandemia,
o associativismo, com a sua representação, com a oferta de vários serviços e produtos para as empresas, ele tem de ser ainda mais determinante de agora em diante? Não, tem sim. O papel das associações comerciais, ela muda. E mudou muito. Então, hoje, eu lembro, muito antigamente, você tinha uma associação comercial e ela se resumia numa sala pequena, com uma escrivaninha e uma pessoa, que ela fazia tudo. Ela atendia o telefone, atendia o associado, e normalmente o associado vinha para buscar algum benefício pequeno, alguma informação pequena, não era mais que aquilo. E a associação comercial, ela não tinha, era difícil até você convencer a pessoa a vir fazer parte da associação comercial, porque achava que não tinha utilidade aqui. Eu vou fazer o quê? Associação comercial, o que ela vai me dar? Não é assim. Hoje, as associações comerciais de qualquer cidade, por menorzinho que seja, ela tem uma estrutura que é muito maior do que aquela grande associação dos anos 60. Então, se nós pegarmos a SIC em 1960, hoje qualquer associação comercial de qualquer cidadezinha do Paraná é maior que ela, voltando no tempo lá. Né? Então, é evidente que o associativismo, a participação empresarial, a busca de soluções, a tecnologia, né, o acesso à informação de todos os ramos, ela fica muito mais fácil quando você tem um endereço. Ela fica muito mais fácil quando você tem quem te atenda com experiência. Né? E esse despertar está acontecendo. A SIC tem crescido nessa época de pandemia. Ela não reduziu, ela cresceu. Os empresários observaram que ele tem um porto seguro, ele tem aonde ir, ele tem com quem questionar. Né? A minha dúvida não é só minha, tem outras pessoas com dúvidas idênticas. E o lugar onde elas se convergem é na associação comercial. Então, não há dúvida nenhuma. A visão de futuro das associações é que elas sejam cada vez mais presentes na vida do empresário, do associado, para aquilo que ela tenha realmente necessidade de resolver. E a associação tem que estar pronta para isso. A associação comercial ela não pode ser só uma sede. Ela tem que ter um lugar onde o associado busque aquilo que nós estamos nos propondo, soluções. Né? Sem, evidentemente, tirar a autonomia e a liberdade de quem tem a sua empresa, quem tem seu comércio. Advogado, especialista em ciência política, planejamento e estratégia, é o atual presidente do Conselho Deliberativo da SIC. Éder Vaine Quarelli foi o convidado da live das 10h30 da SIC desta segunda-feira, 3 de agosto, e falou com a gente sobre a SIC, credibilidade e ética para ser modelo em soluções empresariais. Doutor, em nome do presidente Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro e de toda a diretoria da SIC, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço, Jean, a oportunidade e espero continuar colaborando, não só com a SIC, mas com as nossas associações que, porventura, ainda precisem dessas adequações, porque elas são necessárias. Não podemos esquecer os associados. Não é? Eu que agradeço a oportunidade e fico à sua disposição. Muito obrigado. Essa foi a live das 10h30 da SIC. Até a próxima segunda-feira, no mesmo horário. Muito obrigado a todos que acompanharam.